do YouTube, olha aqui mais uma vez a Adriana da Ferreira WA, chegando com a corda toda, hoje dia 3 de janeiro de 2024, vindo aqui para trazer alguns comentários aí que vem me perguntando bastante a respeito deste assunto da desoneração da folha de pagamento e principalmente em relação à medida provisória editada pelo governo federal. Então estão me perguntando muito, Dona Adriana, você como especialista tributária, como você conhece muito a Lei 12.546 de 2011, que é a lei da desoneração criada pelo governo senhorita Dilma, o que você tem a dizer sobre esta medida provisória e sobre este assunto da desoneração da folha de pagamento, que eles querem restabelecer a cobrança? E nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Eu vou falar para vocês, né, que o Congresso já tinha derrubado o veto do presidente e desta forma iria continuar a desoneração da folha de pagamento prorrogada até 2027 para 17 setores, assim se assado. E agora, o que vai acontecer neste intervalo com esta medida provisória? O que o governo federal pretende com isso? Nós vamos conversar aqui nesse vídeo, mas antes disso, eu preciso pedir para você ir nesse cantinho, se inscrever aqui no meu canal, acionar esse sininho aí bonitinho, porque esse ano de 2024 nós vamos ter muitos assuntos aqui neste canal tributário da Ferreira WA com a Adriana Ferreira. Então, por favor, hein, o seu joinha, se você continuar dando joinha aí pra Adriana, pode ter certeza que nós vamos longe, né? Meus amores, então vamos lá. Vocês viram, Adriana, aqui o assunto não é só regularização de obras. Eu sou especialista em regularização de obras, sim, da construção civil, mas eu manjo de todos os demais assuntos tributários. Então vamos aqui conversar um pouquinho, meus amores. Como eu falei, então a desoneração da folha de pagamento, né? Ela foi aí criada pela Lei 12.546, lá de 2011, no governo ainda da Dilma. A desoneração da folha de pagamento nada mais é do que aqueles setores que puderam aderir a esta desoneração da folha, quer dizer o seguinte, eles deixariam de pagar 20% da parte patronal da folha de pagamento dos seus empregados, dos seus colaboradores, em substituição a um pagamento de 1% sobre a sua receita bruta, de acordo com a atividade. Comércio tinha uma alíquota, a prestação de serviço tem outra, assim, por aí vai, né? E o que aconteceu é que neste novo governo agora, eles quiseram colocar fim na desoneração da folha de pagamento. Porém, gente, o que nós temos em mente é que esta desoneração, de uma certa forma, ela fez com que tivesse, né, aí na nossa economia um número maior de pessoas empregadas. E se tirar esta desoneração desses setores que podiam ainda permanecer na desoneração da folha, é bem provável que aí, ó, o desemprego poderia vir a cair. Ó, FEComércio, temos aí a parte da indústria, os representantes de todos os setores estão dizendo o seguinte, meu Deus do céu, não pode acabar essa desoneração da folha de pagamento, senão nós não vamos ter condições de bancar, de manter aí os colaboradores atuando aí na CLT. E mediante a isso, então, beleza, tiveram aí a grande discussão em dezembro sobre o tema, sobre o assunto, e acabou que o Congresso Nacional aí, eles haviam prorrogado para até 2027 essa desoneração da folha de pagamento, inclusive aí incluindo novos setores. Passaram, antes, né, estavam pouquíssimos setores, que já tinham tirado vários aí com algumas alterações, permaneceram alguns. E agora eles retomaram aí, incluíram, e eu sei que no total aí seriam 17 setores na desoneração da folha de pagamento. Agora você de repente vai falar, essa desoneração está beneficiando uns em detrimento do outro, assim se assado. É mais ou menos, porque se a gente, principalmente no setor da construção civil, setor de prestação de serviço, é que é o setor que mais leva um pouquinho de prejuízo aí, né, na verdade. Porque comércio, indústria, ainda tem outros benefícios em relação aos outros tributos. Pode abater várias outras coisas tal, que às vezes a prestação de serviço não pode. Então, gente, moral da história,
Como aconteceu isso, o Congresso foi lá, aprovou, prorrogou, bonitinho, votado, todos os deputados, tal, lá, todo mundo unido, venceremos, beleza? Acharam que podia ir pra galera, mas não foi bem assim, não. Logo na sequência veio o governo federal e diz o seguinte: vocês derrubaram o meu veto? Porque aí o Congresso depois, né, depois que eles aprovaram a alteração, até 2027, etc, etc, vai pra sanção presidencial. O governo foi lá e pum! Não concordo não com essa prorrogação, com isso, com aquilo, porque o setor da economia tá precisando de din-din, a economia tá gastando demais, tem muitos custos aí, né, ainda temos que cobrir esses buracos, e nós precisamos desses din-din aí, então não concordo não. O Congresso vai na sequência, derrubou o veto do presidente dizendo o seguinte: vai manter sim o que nós decidimos. Nós somos os legisladores. Nós concordamos que essa desoneração tem que permanecer assim, se assado conforme nós votamos aqui. E, teoricamente, como eles derrubaram o veto presidencial, teoricamente, continuaria aí, então, bonitinha a desoneração. Até vir o senhor governo de novo e edita uma medida provisória. O que acontece aí com esta medida provisória? Inclusive o número 1202 de 2023. Depois vocês vão lá, dê uma lida nela, dê uma bisoiadinha, mas eu vou conversar com vocês aqui. O que acontece é o seguinte: quando se edita uma medida provisória, ela tem força de lei. Esta medida provisória, depois, ela precisa, num prazo de 120 dias, ser convertida em lei. Se ela não for convertida, na verdade o prazo é 60 dias, prorrogável por mais 60. Por isso que a gente fala 120 dias, para ser votado pelos nossos legisladores. Só que, neste prazo, se não votar desta medida provisória, ela caduca, ela vai dormir, morreu. Ela perde a sua validade. Porém, o que acontecer naquele intervalo ali dos 120 dias vai estar valendo. Porém, até aí, eu acredito que o desastre não seria muito grande. Porque é o seguinte: esta medida provisória que foi editada pelo governo, ela quer dizer o seguinte: olha, então nós vamos fazer o seguinte: nós vamos terminar com essa desoneração até 2027 gradualmente, distribuindo por setores, setor tal vai ser assim, se assado. O setor 2, que quem incluir no setor 2 lá, vai gradualmente por setores, assim, até chegar 2027 e volta a tributar normal, cheio. Aí acaba a desoneração. Não se pode mais substituir aqueles 20% o patronal pelo percentual sobre a receita bruta. Fica tudo como era antes desta lei 12.546 de 2011. E, além disso, também nesta medida provisória, eles aproveitaram ali e incluíram um negocinho ali no meio, que eu vou contar pra vocês também, que eu, Adriana, como tributarista há 30 anos, eu já pesquei qual é a do governo. Que eu creio que ele sabe que se o pessoal lá do Congresso, realmente, senhor Lira, senhor Pachequinho, ô Pacheco, será que vocês realmente, como que vocês vão agir nessa? Quer dizer que vocês foram lá, o Congresso no geral, bateram o martelo, derrubou o veto. E agora vem uma medida provisória que vocês vão ter que analisar de novo e concordar com o final de novo, uma coisa que vocês já falaram. Não, queremos que continue a desoneração até 2027. Agora vem a medida provisória que vocês vão ser obrigados a analisar de novo. Vocês vão concordar de novo? Pode ser gradualmente, vamos. Uai, mas então você tem que ter palavra. O negócio tem que, né? Se falou uma coisa aqui, eu acho que não deveria falar outra ali, contrário, só porque tem uma medida provisória. Agora, nesta parte, vamos aguardar o que vai acontecer. De qualquer forma, eles, pelo que colocaram na medida provisória, aí vai ser a maioria das mudanças aqui, que pretendidas aí pelo governo nessa medida provisória, elas começariam aí a ter a sua validade após 90 dias da publicação desta medida provisória. Então, eu espero que os legisladores, então, corram e já resolvam esse problema antes desse período. Agora, aí, o governo federal, neste ponto, eu não sei se eu seria totalmente contra, não.
Porque aí também eu acho que alguma coisa nessa outra parte que eu vou falar, eu acho que realmente teria que ter um ajuste ali. Por quê? O que eles fizeram lá no período da pandemia, tiveram, né, para não quebrar de vez a parte de eventos, né, se criaram lá uma possibilidade para que estas empresas que trabalham com eventos não pagassem alguns tributos. Por exemplo, o PIS e COFINS são isentos. Isso foi lá em 2021, era para ter validade apenas de 2 anos. E o que fizeram? Prorrogaram até 2025. O Congresso prorrogou até 2025. Então, o governo agora diz que, não, nós precisamos mudar isso aí. Eles já têm que voltar a tributar também. Por que eles não vão tributar, vão continuar com a isenção? Era no período da pandemia que precisava. Neste ponto aí, eu analisando a Adriana como tributarista, pessoal de evento, fica bravo comigo não. Eu só acho que vocês devem ali, de repente, mesmo que se não for para cortar de uma vez por todas, né, até 2025, mas pelo menos aí acho que ter gradualmente o restabelecimento desta tributação, porque eu acho que seria justo, né? As outras atividades, os outros demais contribuintes do Brasil afora pagam-se tributos, pagam-se impostos, então todos nós temos que pagar. Então, é por isso que eu falo, eu sou justa. Por atuar nessa área tributária há tantos anos, conhecer tanto de legislação, eu sei quando é que aquele setor precisa aqui, quando o outro não precisa. Da mesma forma que eu vivo aí brigando pra caramba a favor das prestadoras de serviços aí, do ramo da construção civil, que inclusive é da minha área, né? Eu sou da área da construção civil, tributarista. Como eu também falo que eu acho uma injustiça. Então, as construtoras tributadas, por exemplo, pelo lucro real, preste atenção, as construtoras tributadas pelo lucro real, dependendo da situação de alguns tipos de serviços, elas têm que tributar o PIS e COFINS delas lá a 9,25. Aí eu te pergunto, e por outro lado, não tem quase nada ali para abater de crédito, porque principalmente a mão de obra de colaboradores e funcionários é vetado, não pode abater, que seria o volume maior. Agora pensa, um lucro real, indústria, um lucro real, comércio. Peraí, eles podem deduzir todos os insumos deles. Olha quanto eles não têm de insumos para bater da base de cálculo do PIS e da COFINS. Estão no mesmo regime tributário. Outra atividade, outro exemplo. Olha lá as empresas de cobranças. Eu tenho um cliente que está numa situação dessa. A Receita Federal até está analisando o processo. Ele faz cobrança para a Sabesp. Tem telemarketing, tem que montar isso, tem o 0800, tem tudo, não sei o que, tem os colaboradores, né, para fazer o trabalho. E moral da história, esta parte, pelo fato da empresa ser tributada pelo lucro real, eles também querem cobrar 9,25 sobre a receita bruta cheia, sem deduzir absolutamente nada. Tá certo isso? Não! A lei é a mesma para todos. Então, o comércio deduz lá, sei lá, 30%, 40%, 50% de insumos. A indústria da mesma forma. E estas prestadoras de serviço, essas demais atividades, empresas de vigilância, acaba que enquadra nessa mesma situação, não tem nada praticamente para bater. Então, existem muitas coisas que eu acho que realmente tem que ser revista. E vamos ver o que vai acontecer com essa reforma tributária, né? A partir de 2025, talvez a gente já consiga ali entender o que vai ser feito, mas eu já vou adiantar para vocês, pode ter certeza. Aumento de carga tributária, isso eu não tenho dúvida, tá? Vamos pagar muito mais impostos, contribuinte no geral. Agora, só vamos saber como isso vai ser cobrado, como vai funcionar de verdade a partir de 2025, mas eu vou acompanhando tudo. Logo, logo eu entro aqui para destrinchar a reforma tributária também e vamos conversar bastante. Esse ano de 2024 promete. Grande abraço, não esqueça, vai aí no cantinho, se inscreva aqui no canal da Adriana Ferreira, WA Tributarista, e vamos conversando aí bastante sobre estes assuntos tão complexos aí da nossa área tributária. Grande abraço, fiquem com Deus!